Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição de Vieses Femininos no especial Transição de Carreira. Na edição de hoje, a gente vai falar sobre o método da Marie Kondo e como que a organização pelo método da KonMari pode ajudar no processo de transição de carreira. E para isso eu estou hoje com Naline Greenkraut. Eu falei certo? Falou. Tá, Naline Greenkraut. Ela é uma especialista em organização e desapego e ela é a primeira que foi certificada pelo método KonMari com a Marie Kondo. Então ela foi para Nova York, fez a certificação. E Naline, obrigada por hoje, por estar comigo. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. E a gente vai explicar como que a metodologia que a Marie Kondo desenvolveu para organizar a sua casa pode organizar não só a sua casa, como o seu processo de transição de carreira. Aí eu te pergunto, como a gente pode começar a falar sobre isso? Porque a Naline já fez um método comigo, ele tem etapas, é um processo. Agora, como é que a gente começa falando de método KonMari para a transição de carreira? Olha, a verdade é que o método, ele se aplica em qualquer área da vida, né? A gente fala que ele começa muito pela casa, mas ele extrapola. Depois você pode usar ele na organização de um escritório, você pode usar ele na organização da sua vida pessoal, nas suas decisões. E por que isso acontece? Porque a base do método, ela consiste em você aprender o que você quer manter na sua vida e o que você não quer mais manter. Ou seja, aprender a fazer escolhas. Então é um método que ele trabalha muito o autoconhecimento, o discernimento, entender o que você gosta, o que te faz feliz. Porque na vida corrida do dia a dia, muitas vezes a gente acaba não olhando para as nossas coisas, para as nossas decisões com tanto carinho, com prioridade, a gente sai fazendo muita coisa, a gente vai apagando incêndio. E quando a gente passa a ter esse olhar mais criterioso sobre o que a gente quer, sobre o que a gente gosta, sobre o que nos faz feliz, a gente começa a ter uma outra forma de ver a vida, uma outra forma de fazer escolhas. E isso, principalmente para quem está numa transição de carreira, faz toda a diferença. É fundamental. Você tem suas redes sociais, que eu sigo, vou colocar também aqui pro pessoal seguir. Agora, você trouxe recentemente um step by step, né? Um processo assim de passo a passo de como inserir o método KonMari na sua organização, e aqui a gente vai colocar ele para você falar da sua transição de carreira. O primeiro passo é comprometimento. Sim. Esse é um método de organização que é da pessoa. Então tem muita gente até que se assusta quando fala assim: ah, vem alguém organizar a minha casa? E aí eu falo, vem alguém te ajudar. Então o meu papel é te conduzir no processo, fazer as perguntas certas, te ajudar para que você consiga se manter motivado. Então é como um personal trainer. O personal trainer, ele vai lá para ajudar a pessoa, ele vai dar o melhor exercício que ela precisa para chegar no objetivo que ela quer. Então ele vai ajudar inclusive a pessoa a setar o objetivo, ter isso claro e traçar a melhor trajetória até o objetivo dela. Quer dizer, quem está no processo de início, né, meio ou fim de transição de carreira, esse papel pode ser de um coach, um mentor, pode ser esse vídeo que você está assistindo agora. Sim. Quer dizer, é algo que te orienta. Sim, mas quem vai tomar, eu acho que o mais importante disso é assim, o personal trainer não vai fazer o exercício pelo cliente, a personal, né, do meu caso, eu vou fazer com a cliente, eu vou conduzir. É igual um coach. O coach não vai tomar decisão por você mudar a tua carreira hoje. Exato. Quem vai tomar essa decisão é você. Então é importante que a pessoa se comprometa, porque ela que vai ter que introduzir, né, esse processo dentro dela mesma, ela que vai trabalhar todo o autoconhecimento para que ela consiga chegar na decisão. Então, não esperar que alguém vai dar essa decisão para ela. Na verdade, ela vai se fortalecer, ela vai ter as perguntas certas, ela vai ter o caminho para que ela consiga chegar na decisão que ela quer. Muito bom, quer dizer, o comprometimento, passo primeira etapa desse processo. Aí a gente vai para a segunda etapa. Visualize seu estilo de vida ideal. E essa parte eu acho que é um grande diferencial, né, do método da KonMari. Quando a gente fez esse método comigo, né, na minha casa, a gente está falando muito especificamente do meu escritório, porque no meu processo de transição de carreira eu usei muito o meu home office e acredito que muita gente também passa por isso. Sim. Então, nesse momento você tem que visualizar aquilo que você quer para aquele espaço. Você lembra até? Lembro. Foi tão emocionante. Eu lembro muito, porque toda vez que eu entro no escritório eu lembro que ele precisa ficar daquele jeito. O que eu acho assim, qual é o passo mais importante de você visualizar?
é você saber onde você quer chegar. Sim. Então é um pouco aquela frase, né? Quando você não sabe pra onde ir, qualquer caminho funcionaria, né? Qualquer caminho serve. E o que eu vejo é que assim, a gente perde muito tempo, a gente perde o foco, a gente dispersa quando a gente não sabe pra onde a gente vai. Então todo o processo, quando você visualiza qual é a sua vida ideal, então é realmente pensar e sai um pouquinho fora da caixa, porque às vezes as pessoas pensam na visualização ideal de casa, normalmente a resposta que vem, eu queria que tudo tivesse no lugar, cada coisa tivesse um endereço, eu queria ter menos coisa. Isso é legal, é um ponto de partida, mas é importante você ir além disso. Então, como é que o que eu quero sentir nessa minha casa? Como eu quero me sentir? Eu quero ter tempo, de repente, se eu tenho filhos, eu quero ter tempo para brincar com os meus filhos. Se eu tenho algum hobby, eu quero ter tempo para esse hobby. Poxa, eu gosto de ler, eu queria que tivesse um tempo dentro, um espaço na minha vida para leitura. Olha como você pode trazer isso para tua carreira, né? O que você quer como profissão, como profissional? Você quer justamente ter tempo para os seus filhos, ter tempo para fazer seus hobbies, né? Ter as coisas organizadas, de repente a organização é poder saber quanto tempo você demora para chegar no teu trabalho, que às vezes você não consegue nem mensurar isso, dependendo de onde você trabalha, né? Não, e é importante, quando você consegue entender quais são as suas prioridades, é muito mais fácil tomar decisão, porque você começa a saber o que te dá alegria. Então, assim, nenhuma profissão, seja ela num escritório, seja numa empreendedora, ela sempre vai ter coisas que você gosta e coisas que você não gosta de fazer, né? Então, tem coisas, claro, que dão mais alegria, coisas que dão menos, mas quando você tem muito claro qual é o seu objetivo, aonde você quer chegar com aquilo, a decisão, ela fica muito mais segura. Bom, você já se comprometeu com a sua transição, você visualizou aquilo que você quer para essa transição, né? Para atingir com essa transformação que você vai passar. Aí vem um ponto que a gente tem que agora, vai ser bem profundo esse, porque a Marie Kondo diz que a terceira passo aqui é termine o descarte. Sabe que dá pra passar a régua, né? Você tem que realmente tomar essa decisão. E sabe que dá pra aplicar muito também nas decisões da vida? Porque o que ela quer dizer com o primeiro termine do descarte? Quando a gente tá fazendo o processo, a gente põe tudo em um ambiente único. Então a gente pega as categorias, então por exemplo, roupa. Junta tudo em cima de um ambiente, por exemplo, na cama, e visualiza todas as peças que a gente tem. E aí a gente segura cada uma das peças e se pergunta, né? Essa peça me traz alegria, eu fico feliz, como é que é essa minha relação com essa peça? Quando ela fala termine o descarte primeiro você tira, né, vê tudo que você quer manter, separa tudo que você quer tirar, pra aí sim você guardar. Então o que ela fala, não sai guardando as coisas sem você terminar de fazer todo o descarte antes. E por que isso na transição de carreira faz sentido? Eu visualizo da seguinte forma, a gente tem opções, né? Então é como se você fosse colocar as opções todas na mesa. Ah, bacana! E aí eu tinha pensado de uma outra forma, já te falo qual que é. Eu não sei, pra mim eu visualizei assim, como colocar todas, até imaginei um brainstorm, né? Um papel, um sulfite, né? Um cartaz que você coloca todas as opções na mesa. E eu imagino até como se fosse uma SWOT, né? No caso de entender o que... Tem o Canvas também que você pode usar, tem o Design Thinking, tem várias ferramentas que hoje você já utiliza nesse processo, né? De coaching, mentoria, ou enfim, até mesmo no seu dia a dia, que você te leva a tomar essas decisões. Sim, e aí quando você visualiza tudo que você tem e vai pegando as opções que são mais plausíveis, antes de tomar a decisão, eu acho que terminar o descarte, nesse caso, seria olha todas as opções e não fica olhando para aquelas que a gente vai descartar, porque tanto na organização quanto na transição, eu acho que para qualquer escolha que a gente faz, toda escolha que você pega, né, que você decide, você elimina uma coisa. Então, para toda escolha, há um não. E o que acontece na nossa casa, na organização? A gente fica olhando muito pro não. Então, quando a gente vai organizar a casa, tem muita gente que eu chego e a pessoa já fala assim, eu adoro bolsas, eu não quero descartar bolsas. Ou sapato, meu pavor, nem queria mexer nos sapatos. O que tá acontecendo? A pessoa tá olhando não, ela tá olhando o que ela quer, o que ela vai desapegar. Só que o processo, ele não é dessa forma. O processo é para você entender o que você quer manter. Tá. E é muito mais saudável quando você decide o que você quer manter, porque você tem um olhar sobre o que te traz alegria. É um olhar sincero sobre o que você quer deixar.
Então, quando você vai triando e vai olhando, olha, isso eu quero manter, isso faz sentido eu ter na minha vida, isso faz sentido eu ter na minha casa, aquilo que você não escolheu e que vai ser direcionado é um não com mais acolhimento, com mais empatia. Nossa, adorei. Porque o que eu tinha imaginado, e eu acho que dá pra fazer bastante um paralelo aqui, é aquele processo muito inicial que você tem dúvida se você realmente precisa passar por uma transição de carreira. E aí, nessa dúvida, você fala, o que eu vou me apegar? Ah, é que eu não gosto desse emprego que eu tô, porque as pessoas aqui não são bacanas comigo, então eu acho que eu tenho que mudar. E aí você fica focando que você não se dá bem com as pessoas, que é o teu não. Mas o que você gosta desse emprego, que também pode te incentivar a mudança pelo que você gosta. Sim. E não pelo aquilo que você hoje está insatisfeito. Né? Eu peguei um exemplo muito simples, mas é justamente assim, olhar hoje o teu momento de carreira e pensar o que você faz hoje que te dá prazer e fazer o teu movimento pelo que te dá prazer e não por aquilo que tá te incomodando. Legal, né? isso. Sim, muito. Faz muito sentido. Isso pra tudo na vida. A gente tem muito a tendência em olhar pro não, né? Olhar pro que não tá legal, olhar pro que não tá negativo. E quando a gente inverte o nosso olhar, a gente já muda até nosso sentimento com relação àquilo. Até por isso, quando a gente... o processo com o método, né, com o Mari, é um método muito de gratidão. Tudo que você vai se desfazer, a gente faz essa doação, esse descarte agradecendo aquele item. E quando você faz isso, você percebe que todo item, que tudo que você traz para sua vida, ele tem algum sentido e ele te ajudou. Nem que seja para você descobrir que você não gostava daquele estilo de roupa. Tá. Então, às vezes, por exemplo, você tá olhando uma panela e aí olhando lá os itens de cozinha. E aí é uma panela caríssima que você pagou uma fortuna, mas que você nunca usou. De repente, o que aquilo tá te ensinando? O que tá te mostrando? Talvez que você não seja uma pessoa que gosta de usar esse item ou que não gosta de cozinhar. E tá tudo bem. Quando você desfaz daquele item agradecendo, pensando que ele vai servir muito bem para uma pessoa, o seu descarte às vezes é a relíquia do outro. Né? Uma pessoa vai amar aquilo. Então, quando você faz esse processo com gratidão, você tem mais acolhimento consigo mesmo, mais empatia. E você entende que não tem problema, né? As coisas que você tinha que você não gostava. E aqui é a mesma coisa, né? Você tá num processo de transição, não quer dizer que, porque eu odeio meu emprego antigo ou porque... não precisa ficar preso nisso. Pode ser, de repente, eu percebi que dentro do meu novo objetivo, eu tenho escolhas que são mais coerentes para onde eu quero chegar. Até porque você não é uma especialista em organização e desapego desde sempre. Também foi um processo da sua vida pessoal de transição de carreira. Totalmente. Né? Você também teve esse processo de transitar para chegar onde você está hoje. Para isso você teve também que desapegar. Exato, a gente tem que abrir mão, né? É difícil abrir mão, a gente quer ter tudo, né? Então, você quer ter a segurança do emprego, você quer ter a salário liberdade. no final do mês. Exato, você quer também ter a liberdade de poder trabalhar a hora que quiser. E assim, até, não sei se cabe, mas eu acho que a gente tem que também ponderar que é um pouco utópico, né? Não existe, independente do trabalho, pra você, claro que depende muito do seu objetivo. Se seu objetivo for, olha, eu quero ter lá um X no final do mês e que não precisa ser muito, e que não quero vislumbrar um crescimento, tudo bem. Mas se você realmente tem uma visão grande de crescimento e tudo, independente do seu trabalho, você vai precisar se dedicar. Quer dizer, quando você fechou o teu olho na etapa 2, visualizou o seu estilo de vida ideal, você tem que ver se isso está de acordo com o que está sendo acontecendo hoje. Porque se não tiver de acordo, aí já tem que e o que você está disposto a abrir mão para chegar nesse objetivo, né? Porque você visualizar, então assim, você ter o objetivo sem ter ação, é igual você visualizar a casa impecável. Então todo mundo fala, visualizei minha casa limpa, perfeita, que funciona, meus filhos ajudando. Aí no dia a dia, a pessoa não envolve as pessoas, não constrói, porque assim, a visão, ela é algo que vai te nortear, mas que você vai ter que construir isso passo a passo. Sim. Então o que o método é legal? Ele vai te ajudando passo a passo a construir. E eu costumo brincar que o método é como você fazer academia, por exemplo, exercício. Se você chegar hoje na academia e quer pegar um peso de 50 quilos, o que vai acontecer? Você vai ter uma lesão. Você vai se machucar, você provavelmente vai desmotivar, você não vai querer voltar. Se você começa uma academia pegando um pezinho de 1 quilo, aí você começa a fortalecer seu músculo, depois você vai de 2 quilos, 5 quilos, 10 quilos. Quando você chegar no de 50 quilos,
muito provavelmente seu músculo já vai estar preparado para pegar esse peso de 50 quilos e você não vai sentir dor, você vai estar motivado. Então é um processo em que você vai trabalhando a sua musculatura, passo a passo, do mais fácil para o mais difícil, e que quando você vai alcançando níveis maiores, você está mais preparado. Isso tem tudo a ver com o tema, porque se a gente tá falando de transição, a gente tá falando de ruptura de carreira, a gente tá falando de transição de carreira, que é um processo que você constrói, né, ao longo de um determinado período, só que isso é construído por ações diárias que você faz. E aí o método da KonMari, ela destaca muito, ela frisa muito a questão de siga a ordem correta, né? Porque você tem uma ordem que no caso aqui é aplicada para a organização da casa, mas o que eu acho bacana, que eu queria que a gente assim elaborasse, trazesse pro pessoal, é que ela fala muito de que a ordem é roupa, livro, papéis, komono, que é o restante da casa, e o item sentimental, que é o item mais difícil. É justamente essa história da academia, né? Às vezes a gente chega na casa e a pessoa fala, eu preciso olhar as fotos. Tá me incomodando aqui essa bagunça no escritório, as fotos. O que acontece? Você começa a olhar as fotos, você não tá preparado, você ainda... A gente fala que todo o processo você apura o seu spark joy, né? Que é quando você escolhe o que te traz alegria. É muito mais fácil a gente começar pelas roupas, que é uma coisa muito mais no nosso cotidiano, que a gente usa todo dia, que a gente vê todo dia no nosso armário, do que começar por um item que a gente não usa tanto. Então o processo, e claro, não quer dizer que livro seja mais fácil que roupa do que papel. Na verdade, isso é muito relativo para cada um. Mas quando você tem, primeiro que uma ordem que você começa e acaba cada categoria, você vai concluindo ciclos, não corre o risco de você começar a organizar a casa inteira de uma vez, desmotivar e ficar muito pior do que antes de começar. E a outra coisa, você vai se fortalecendo, né? Como fortalecer o músculo. Então, você começa olhando suas roupas, isso me traz, isso não me traz, você vai ter algumas dúvidas e aí você vai se conhecendo. Quando você vai para os livros são uma categoria muito interessante porque depois que você faz a triagem, você identifica algumas coisas do seu momento. Então... Olha que bacana. Quer dizer, fazer esse processo na sua casa pode também te despertar para qual direção essa transição de carreira pode te levar. Porque olha que bacana. Tem um exemplo até... Desculpa te cortar. Não, mas tem um exemplo até da Marie Kondo que ela conta que ela fez uma cliente... E quando ela se desfez dos livros, né, ela foi lendo o que trazia e o que não trazia, ela ficou com muito livro de maternidade. Ela tinha acabado de ser mãe, e aí ela percebeu que ela tinha livros de educação, de tipos de criação, comunicação. E aí ela entendeu que ela estava no momento que ela queria falar sobre isso, que ela lia muito sobre o tema e que ela queria dividir com as pessoas e falar sobre o assunto. Então fazer a seleção nos livros dela fez com que ela identificasse qual era a escolha dela de carreira. Ela abriu mão da carreira dela e uma ótima dica. Gente, vai agora olhar teus livros. Contata a Aline pra fazer Marie Kondo na sua casa, na sua vida. Mas os livros podem te trazer essa orientação. Os papéis, no final das contas, tudo em casa você começa a visualizar, né? Então quando você passa a tirar, né, e olhar o que tá te trazendo alegria, o que te brilha os olhos. Então, de repente, você, sei lá, às vezes, por exemplo, isso é uma experiência minha, né? Cheguei na casa de uma cliente, a gente tava no processo de organizar a cozinha. E a gente não conseguia nem acessar as coisas da cozinha, porque tinha um monte de tralha, né? Não no mau sentido, mas assim, um monte de squeeze, de festinha de aniversário, aquele monte de coisa, a gente não conseguia acessar as panelas. Quando a gente fez o método, né, na casa dela, na cozinha, depois ela me ligou, assim, acho que um mês depois, e falou assim, eu voltei a cozinhar. Olha. Ela falou assim, hoje em dia minha cozinha tá tão gostosa que eu faço jantar pro meu marido, que era uma coisa que eu não fazia, e ela colocava muita culpa no filho. Ela falava, por causa dele eu não consigo. Mas depois ela começou a envolver ele também no processo. Ele é pequeno, mas ele não cozinha. Mas ele estava lá junto com ela, participando do processo, ela acessava as coisas. Então, ele é um processo que quando você passa a entender o que você gosta, você começa a priorizar isso também, né, na sua vida. Nossa, eu adorei. E foi tão rápido que a gente já acabou. Ah, não! Eu acho que... Bom, vamos deixar aqui um gostinho de Quero Mais, depois a gente faz uma segunda edição especial também, falando de mais Marie Kondo, mais do método KonMari. Agora eu quero uma mensagem final para quem nos assiste hoje nessa especial transição de carreira. Ui, uma mensagem. Olha, se você tá nesse processo, eu
Eu acho que a gratidão é muito importante para você olhar o seu passado, né? Tudo que você já fez, não jogar fora, né? A transição de carreira, ela vem para acrescentar a sua vida, não para diminuir, né, o que você já fez. Porque às vezes a gente esquece também, né, da pessoa. A gente marca esse marco de transição e esquece toda a bagagem que a gente tem. Então eu acho que tenha gratidão pelo processo que você já teve até aqui, por todos os seus aprendizados, e com certeza tudo que você já aprendeu vai ser útil nessa transição. E foca no que te traz alegria, porque independente do trabalho, sempre vão haver dificuldades, sempre vão haver as pedrinhas no caminho, mas quando você faz uma coisa que te faz feliz, que te dá prazer, os desafios eles viram partes de superação que você vai comemorar e que você vai passar por eles com mais facilidade, mais tranquilidade. E não desistam do sonho de vocês, porque a vida é uma só, né? A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, que a gente ama. E acho que eu já falei até demais. Como que é o que ela fala? Spark Joy? Spark Joy, gente. Spark Joy, gente. Obrigada. Até o próximo viés. Obrigada.